onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos. Jesus, nosso grande guia. Quem anda pelas estradas desse imenso Brasil, o que mais percebe são placas e mais placas indicando lugares, sinalizações e mais um monte de avisos ao longo dos trechos das rodovias. A finalidade, claro, é que os condutores cheguem aos seus destinos na mais perfeita ordem possível. No entanto, apesar das incontáveis placas, alguns ainda acabam se perdendo, outros exageram na velocidade e, perdendo o controle do veículo, causam acidentes, mas a maioria consegue observar direitinho todas as recomendações dessas placas. Na vida espiritual, há também muitas placas de advertências que o Senhor colocou em toda a nossa trajetória da vida cristã. Mas antes de adentrarmos nos textos do Novo Testamento, faz-se necessário mostrar que Israel, no passado, deveria andar apenas pelo caminho do Senhor. Deus era o guia deles. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Deuteronômio 5:33. Esse caminho traçado pelo Senhor era o mais longo, mas era a melhor direção que Israel deveria tomar para chegar ao seu destino, Canaã. Se olharmos pelo prisma da lógica, havia outro caminho até mais curto, conforme Êxodo 13:17, digamos mais econômico em termos de desgaste físico, mas espiritualmente, poderia desviar todo aquele grande povo. Naquela época, na vastidão do deserto do Sinai, não havia placas de regulamentação, nem de sinalização e tampouco para indicar cidades, aldeias ou povoados. Mas isso não foi um óbice, já que o próprio Deus era quem conduzia todos aqueles hebreus. Israel não precisaria se preocupar com placas nenhuma. O Senhor era o guia fiel da nação oriunda de Abraão. Veja o texto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Êxodo 13:21. Penso que o único cuidado de todo aquele grande povo era estar olhando fixamente para essas colunas. Enquanto eles olhassem e marchassem, à medida que essas nuvens se deslocavam e estacionavam, o destino estava garantido. Aleluia! Bem, o que sabemos é que durante a caminhada até chegar à terra da promissão, Israel se rebelou, murmurou e pecou contra o Senhor. O próprio Moisés, dirigindo-se ao povo, disse: "Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço." Deuteronômio 9:24. Mas, como diz uma expressão bem popular, aos trancos e barrancos, Israel chegou a Canaã. Na verdade, com exceção de Josué e Calebe, conforme Números 14:38 e 32:12, somente a segunda geração dos que saíram do Egito é que botou o pé na terra prometida, de acordo com Números 14:33 e 34. Que alto preço Israel pagou por não ter seguido as recomendações de seu guia. Já fixado em Canaã, veio o período dos juízes, depois o regime monárquico unificado, que depois se fragmentou, e posteriormente veio o cativeiro assírio, a punição às 10 tribos do norte, e o babilônico, a punição à tribo de Judá sul. Estou apenas sintetizando. Deixando um pouco de lado esses fatos registrados no Antigo Testamento, nos voltemos agora para a época de Jesus Cristo. Sim, surgiu em Israel o grande guia para conduzir Israel de volta ao caminho do Senhor. Ora, se o Senhor usou no deserto aquela coluna de fogo como uma espécie de direção, de bússola para guiar o povo de Israel, Jesus veio como a verdadeira luz para iluminar espiritualmente a todos os seres humanos. Note o texto. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1, verso 9. Glória a Deus. No deserto, o povo israelita deveria seguir tanto a nuvem de dia como a coluna de fogo durante a noite. Com Jesus não foi diferente, pois multidões o seguiam para onde ele fosse. Mateus 4, verso 25, assim o define. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Mateus 4, 25.
Irmãos, irmãs, amigos. Inúmeras foram as curas que esse grande guia realizou no meio do povo judeu. É o que vemos em Mateus 19, verso 2, Marcos 10, 52, Lucas 7, 21. Lamentavelmente, esse guia santo não foi de fato verdadeiramente recebido como aquele que veio para guiá-los de volta para o Senhor, conforme João 1, verso 11. Israel matou o seu grande guia, de acordo com Atos 2, 23 e 3, 15. Mas Deus gloriosamente o ressuscitou dentre os mortos, conforme vemos em Atos 2, 24, 32 e 4, verso 10. Em breve, o nosso grande guia voltará para nos conduzir ao Pai. Outra feliz notícia é que não precisaremos de placa alguma, pois o próprio Cristo é o caminho. Foi Ele quem garantiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Confie nesse guia, pois ele vem. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.